Relatos paranormais em Brumadinho. Histórias reais de terror. Você acredita que existem lugares marcados por uma dor tão profunda que a própria terra se recusa a esquecer? Brumadinho, uma pequena cidade mineira cercada por montanhas e campos verdes, sempre teve seu charme, sua alma. Mas desde o rompimento da barragem em 2019, algo mudou. A tragédia deixou não só um rastro de lama, mas também uma presença, um peso invisível, uma energia que muitos dizem sentir até hoje. O que você ouvirá agora não são apenas histórias, são relatos verdadeiros, vividos por quem nunca mais conseguiu dormir da mesma forma. Meu nome é Mundico. Nasci e cresci em Brumadinho, e vou te contar o que vi e o que senti na manhã da tragédia. Eu não estava na cidade. Estava a caminho de uma entrega, mas ao voltar, não reconheci mais Brumadinho. A lama tinha engolido tudo. As casas, as pessoas, os sonhos. Restaram os gritos, os rostos aterrorizados e aquele silêncio, um silêncio que gritava. Nos dias seguintes, fui ajudar nas buscas. E foi ali, entre os escombros e a lama, que tudo começou. Primeiro, uma sensação. Depois, vozes, lamentos, gritos abafados que pareciam vir debaixo da terra. E então, as aparições. Tadeu, um dos nossos, começou a ouvir coisas, gritos por socorro, vultos. E eu comecei a ver, a sentir, aquela figura no meio da estrada, parada, flutuando, olhando para o nada. Quando nos aproximamos, ela girou o rosto e o que vimos era mais dor do que expressão. Como se o próprio sofrimento tivesse ganhado forma, ela desapareceu diante de nós, como fumaça. Mas as aparições não pararam ali. Trabalhadores começaram a relatar sombras andando entre os escombros, vozes de conhecidos que já estavam mortos. Um frio que surgia do nada, cortando a pele mesmo sob o sol escaldante. E uma presença sempre ali, observando. João, um senhor antigo na cidade, relatou luzes flutuantes sobre a lama. Luzes que não eram de drones nem lanternas, eram silenciosas, intensas, e desapareceram sem deixar rastro. Seu avô também as viu, e nunca mais foi o mesmo. Alzira, uma moradora devota, contou que ouviu vozes chamando por socorro vindas do quintal de casa. Numa noite, viu uma luz flutuar do alto da colina. Sentiu-se puxada, quase levada. Ela só conseguiu se libertar depois de orar com todas as suas forças. Desde então, não duvida mais que algumas almas ainda vagam por ali. Sebastião perdeu o filho, Tiago, na tragédia. E em uma noite, entre o sono e a vigília, viu seu filho parado na porta do quarto. Pai, me ajuda, eu estou preso. Era real demais para ser sonho. E não foi só ele. Outros pais, outras mães, começaram a ter as mesmas visões. Os mesmos sussurros, os mesmos pedidos. Almas em busca de paz. Dona Mariana, uma idosa da região, contou que seu filho também aparecia, mas não como antes. Era uma sombra, uma voz chamando da escuridão. Ela sentia, e ainda sente, que ele está por aqui perdido entre dois mundos. Até Teresa, professora, uma mulher cética e de fé, teve uma premonição dias antes do desastre. Sonhava com lama, gritos, rostos distorcidos. Um dia, acordou, com uma figura sombria ao pé da sua cama. Ela não falava, apenas apontava, e então disse: "Você viu, Teresa? Você viu o que virá." E veio. A barragem se rompeu. Tudo o que ela viu tornou-se realidade. Depois disso, Teresa passou a sentir uma presença constante, em sua casa, nas ruas, até na igreja, como se alguém ou algo a tivesse marcado. Mas, entre todos os relatos, um dos mais perturbadores veio de uma auxiliar, de necropsia. Ela trabalhava durante a madrugada em um dos institutos da região, ajudando nos exames dos corpos retirados da lama. Era inverno,
e o silêncio da noite tornava o ambiente ainda mais opressivo. Enquanto preparava um corpo para a dissecação, ouviu o médico legista dizer com voz firme: "Você não pode entrar aqui. Este lugar é restrito." Ela e o colega se viraram. Não havia ninguém. O legista, desconcertado, jurava ter visto uma mulher parada na porta. Eles tentaram seguir o trabalho, mas algo estava errado. Pouco tempo depois, quando abriram uma das gavetas do freezer, o corpo era da mesma mulher que o legista jurava ter visto. Rosto pálido, olhos sem vida. Era impossível. Ela já estava morta. Mas, então, quem estava lá momentos antes? O colega não conseguiu continuar. Ele chorava, tremia e jurava que a viu, que falou com ela. Ela só queria ver o que o marido fez com ela, ele disse. O legista, com calma, fez uma oração. E por alguns instantes todos ouviram um choro baixo vindo da sala de necropsia. A mulher estava ali, presente, assistindo. Outro relato impressionante veio de João, morador antigo de Brumadinho. Em uma noite de chuva intensa, ele estava sozinho em casa quando ouviu um choro vindo da rua. Um lamento doído de alguém em sofrimento profundo. Ele se aproximou da janela, mas não havia ninguém. Nas noites seguintes, o som persistia. E ele não era o único. Outros moradores relatavam o mesmo som, o mesmo lamento. Um choro que parecia ecoar pelas ruas vazias, pelas casas abandonadas, pelas ruínas deixadas pela tragédia. Alguns diziam que era a dor coletiva de uma cidade ainda em luto. Outros tinham certeza de que eram as almas, presas, errantes, buscando consolo. Brumadinho tornou-se um lugar onde a realidade e o sobrenatural se confundem, onde o sofrimento ultrapassou os limites do que conhecemos como vida e morte. Luzes estranhas continuam sendo vistas nas colinas, sombras nas trilhas, vozes nas madrugadas, e para muitos essas almas ainda estão por aqui, esperando por justiça ou por descanso. Se você escutou essa história até aqui, escreva nos comentários. Elas ainda estão entre nós. E se você tem um relato, um acontecimento inexplicável, uma história de arrepiar, envie para nosso e-mail. Quem sabe a sua experiência não aparece no próximo vídeo. Curta, compartilhe e se inscreva. Isso nos ajuda a continuar trazendo esses relatos reais para você. Até a próxima história. E lembre-se, há dores que nem o tempo consegue apagar, e há presenças que jamais nos deixam.